Vamos começar a tratar de questões da Banca CESP, certo? Nas quais são exigidas qualidades de interpretação do candidato em que ele precisa fazer toda a interpretação constitucional e adequação da legislação infraconstitucional. Tudo bem? Então, isso, em nossas aulas nós defendemos porque sempre quando for falar um princípio constitucional, lá no artigo 150, é necessário que o candidato sempre vá para as regulamentações gerais no CTN, uma vez que o examinador da banca, nesse caso a AGU, ele faz sempre essa abordagem em que o candidato precisa saber as disposições constitucionais e disposições infraconstitucionais do CTN e outras legislações adequadas à Constituição, como uma espécie de interpretação conforme a Constituição, ok? Também são cobrados alguns precedentes gerais do Supremo, não precisa decorar o precedente, mas é necessário ter conhecimento que o precedente ele faz parte do conteúdo cobrado nos editais desse estilo de advocacia, AGU, Advocacia Geral da União, Procuradoria Geral da Fazenda. Então, nessa modalidade de concurso para advogado já se exige um domínio maior desses três pontos: Constituição, CTN, legislação extravagante, algumas legislações que estão fora do CTN, e também os precedentes gerais do Supremo Tribunal Federal, tá ok? Então, vamos lá. Acerca dos princípios constitucionais tributários, julgo os itens subsequentes. Aqui, vamos organizar pela ordem. Por quê? Se notou, ele começa a falar sobre anterioridade tributária, isonomia e retroatividade, vedação do efeito confiscatório e legalidade. Vamos começar pela legalidade nesse vídeo. Em outros vídeos comentamos sobre essa ordem de princípios. Mas para preservar a ordem de estudo, nós temos que na Constituição as limitações constitucionais ao poder de tributar, que são princípios tributários, tem uma carga principiológica muito forte. É buscada a interpretação constitucional em que você vai pegar o artigo 150, inciso 1º, e vai conjugar com o artigo 97 até o parágrafo 2º do CTN. Tudo bem? Então, para preservar a ordem de estudo, que nós começamos os princípios ou limitações constitucionais ao poder tributar, pelo princípio da legalidade, nós invertemos as ordens nesse vídeo, que vamos falar sobre legalidade tributária, constitucional, infraconstitucional, nessa questão da AGU. Então vamos lá, tudo bem? Vamos aqui e vai. Vamos ler aqui o enunciado geral. Acerca dos princípios constitucionais tributários, julgo os itens subsequentes. Então vamos para o item da legalidade. De acordo com o princípio da legalidade, fica vedada a criação ou majoração de tributos, bem como a cominação de penalidades em caso de violação da legislação tributária, salvo por meio de lei. Olha só, aqui, primeiro, pode notar, o certame é de 2015, a prova, preserva-se a interpretação de que as limitações constitucionais ao poder tributar são princípios, e aqui nós temos o quê? De acordo com o princípio da legalidade, está previsto onde? Já aqui, na cabeça do inciso 1º do artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, que nesse vídeo já é para se chamar a atenção que as limitações constitucionais ao poder de tributar ou princípios constitucionais, esse rol é meramente exemplificativo, ou seja, sem prejuízo de outras garantias que podem ser acrescentadas por tratados internacionais ou pelo próprio constituinte, nós podemos aumentar as garantias, nós podemos aumentar o escudo de defesa do contribuinte. Eu gosto de fazer uma
analogia, uma metáfora, para que você crie uma imagem que esses princípios são verdadeiros escudos de proteção do patrimônio do contribuinte. Tudo bem? E o primeiro escudo é a legalidade. E vai. É vedada à União, Estados, Distritos Federais e municípios exigir, ou seja, o verbo exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Se você notar, exigir é uma conduta de cobrar, exigir administrativa ou judicialmente. Isso, óbvio, é pela legalidade. Ou aumentar também, de regra, certo? Aumentar a carga tributária, ela só se faz por meio de lei, salvo pequenas possibilidades que nós temos em tributos de natureza regulatória, ou os famosos impostos extrafiscais, em que dentro da lei é possível fazer uma dosimetria da carga tributária, ou seja, fazendo analogia aí com o penal, em que o legislador permite, constituinte, que se altere a carga tributária das alíquotas por decreto dentro dos limites legais, ou seja, não é uma extra-legalidade, não é uma violação à legalidade, tudo bem? Aí é quanto a conteúdos de questões de tributos extrafiscais, aqui não é o caso, mas, de regra, criar, modificar e extinguir tributos, esses três verbos, só por meio de lei, tudo bem? Não só exigir ou aumentar. Tudo que for criar, modificar ou extinguir, por força de lei. Então vamos lá. De acordo com o princípio da legalidade, fica vedada, pode notar, está correto, é proibido, é vedado, conforme a redação do próprio artigo 150, inciso 1º, é vedada a União, Estados, Distritos Federais e municípios, ou seja, proibido, exigir ou aumentar tributo sem lei. Ou seja, não só exigir e aumentar, ou seja, tudo que for criar, tudo que for modificar e tudo que for extinguir tributos, de regra, nós temos fortemente a legalidade em que a criação é reserva legal, olha aqui, o aumento ou majoração, reserva legal, e a combinação de penalidades. Esse ponto é CTN, é o artigo 97. Por quê? No artigo 97 do CTN, eu costumo dizer que lá se resume todo o direito tributário, da criação até a extinção do tributo, em um artigo. Ou seja, todas as matérias do direito tributário passam pela reserva legal da criação, modificação e extinção de um tributo. E você vai notar também a criação de penalidades e infrações é reserva legal. Absolutamente tudo que modifique o crédito tributário. Se causas de suspensão, de exclusão do crédito tributário, causas de extinção do crédito tributário, criação de infrações, ou seja, definições de infrações, combinações de penalidades, portanto, tudo, da criação, modificação e extinção de tributos, é reserva legal, assim como nós vamos ver essa parte da combinação aqui no CTN. Veja lá, pode notar, preste bem atenção, artigo 96, somente a lei pode estabelecer criação de tributo, instituição ou sua extinção. Ou seja, majoração ou sua redução, definição do fato gerador da obrigação principal, ou seja, aqui é como se fosse a definição da hipótese de incidência, tudo bem? Fixação de alíquota e base de cálculo, também reserva legal, salvo quando a gente for trabalhar pequenas questões em tributos extrafiscais, que nós chamamos de tributação indutora ou tributos regulatórios, mas não é o caso agora, tudo bem? E olha só a questão, combinação de penalidades para ações e omissões em relação ou infrações nela definidas, tudo bem? Ok, então você tem aqui já a resposta da questão no julgamento do item e você tem aqui que o item está certo, correto.
ele é correto do início até o fim. É vedada a criação, ou seja, a instituição, nós vimos ali no artigo 97, instituição, extinção, majoração, redução, tudo bem? Majoração também, bem como a cominação, estabelecer uma penalidade de multa, ou seja, não pode, por ato administrativo, estabelecer uma multa, é necessário uma previsão legal. Se não houver uma previsão legal, ou seja, um grande exemplo, a multa ex officio do artigo 44 da Lei 9430 de 1996. Lá tem que, em causa de omissão de créditos tributários, a lei estabelece uma multa de 75% sobre aquele que omitiu, declarou incorretamente ou com inexatidão, ou seja, reserva legal, está lá na Lei 9430 de 1996, a multa de ofício, igualmente outras multas que são várias, multa moratória, multa ex officio, que é a punitiva, a moratória é para exatamente a combinação de penalidades, é uma penalidade pela demora no pagamento. A multa de ofício ela é punitiva. E também existe a multa isolada, que ela é um pouco mais baixa, de 50% também, do artigo 44 da Lei 9430 de 1996, ou seja, tudo na lei. Tudo bem? Então, reserva legal, sem nenhum problema, questão muito tranquila da AGU, ou seja, do último certame de 2015, Banca CESP. Ficamos por aqui com essa abordagem aqui dos princípios constitucionais. Até lá!